Xenófanes. Xenófanes de Colofon, 570 a 475 a.C., foi um filósofo grego nascido na cidade de Colofon, na Jônia, atual costa ocidental da Turquia. Cedo deixou sua cidade para levar vida errante na qualidade de rapsodo. Acredita-se que tenha passado algum tempo na Sicília e também em Eleia. Segundo a tradição, Xenófanes teria sido o mestre de Parmênides de Eleia. Escreveu unicamente em versos em oposição aos filósofos jônios como Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. É a primeira pessoa conhecida a utilizar a observação de fósseis como evidência para a teoria da história da Terra. Ele verificou a existência de fósseis de peixes e conchas em localidades distantes da costa marinha, chegando à conclusão que tais locais, em outras épocas, estavam embaixo d'água e foram fundo de mares. Da sua obra restaram uma centena de versos. A sua concepção filosófica destaca-se pelo combate ao antropomorfismo, afirmando que, se os animais tivessem o dom da pintura representariam seus deuses em forma de animais, ou seja, a sua própria imagem. As suas críticas à religião não tinham como objetivo um ataque pleno à dita, mas dar ao divino uma pura e elevada ideia. O verdadeiro Deus é único, com poder absoluto, clara evidência perfeita, justiça infalível, majestade imóvel, que em pouco se assemelha aos deuses homéricos, sempre a deambular pelo mundo sob o império das paixões. Ou seja, só existe um Deus único, em nada semelhante aos homens, que é eterno, não gerado, imóvel e puro. Dados biográficos. Filósofo, poeta, sábio e pensador religioso, fundador da escola de Eleia, adversário do antropomorfismo dos poetas, dedicou-se a demonstrar a unidade e a perfeição de Deus. Sua doutrina é um panteísmo idealista que vê uma unidade em toda a matéria. Xenófanes foi provavelmente exilado da Grécia pelos persas, que conquistaram Colofão por volta de 546 a.C. Depois de viver algum tempo na Sicília e de levar uma vida errante através do Mediterrâneo, ele se estabeleceu em Eleia, no sul da Itália. Como poeta nômade, tornou-se, através de suas viagens, um homem muito instruído que sabia interrogar e narrar. Ao aceitar a veracidade de seus versos, Xenófanes viveu 92 anos, como ele mesmo transcreve neste trecho. Já 67 anos se passaram, fazendo vagar meu pensamento pela terra da Hélade, de meu nascimento até então 25 a mais, se é que eu sei falar com verdade sobre isso. Xenófanes e a mitologia grega. Expressando-se quase sempre através de poemas, os quais recitava ao longo de suas andanças, Xenófanes mostrava seu desprezo pelos deuses antropomorfos que eram adorados em sua época e pela aceitação popular da mitologia de Homero e de Hesíodo. Tudo aos deuses atribuíam Homero e Hesíodo. Tudo quanto entre os homens merece repulsa e censura, roubo, adultério e fraude mútua. Xenófanes atacava a imoralidade dos deuses e deusas da mitologia grega, ridicularizava a crença na transmigração da alma e condenava a luxúria. Defendia a sabedoria e os prazeres sociais sem excesso. É de louvar-se o homem que, bebendo, revela atos nobres, com a memória que tem e o desejo de virtude, sem nada falar de titãs, nem de gigantes, nem de centauros, ficções criadas pelos antigos, ou de lutas civis violentas nas quais nada há de útil, ter sempre veneração pelos deuses, isto é bom. A teologia de Xenófanes. Xenófanes é considerado pela maioria como sendo mais um reformador religioso do que um filósofo. Diferentemente de Anaximandro, que criou o conceito de apeiron ilimitado, indefinido, mas buscava na natureza intrínseca da matéria a causa para todas as transformações, Xenófanes dizia que o ser absoluto, essência de todas as coisas, era o Um. E de acordo com Teófrasto, uma das fórmulas contidas nos ensinamentos de Xenófanes era: tudo é o Um e o Um é Deus. Aristóteles, em seu livro Metafísica, nos relata: pois Parmênides parece referir-se ao Um segundo o conceito, e Melisso ao Um segundo a matéria. Por isso aquele diz que o Um é limitado, e este que é ilimitado. Xenófanes, o primeiro a postular a unidade, nada esclareceu, nem parece que vislumbrou nenhuma dessas duas naturezas, mas, dirigindo o olhar a todo o céu, diz que o Um é o Deus. Consequentemente, o conceito Deus é então criado por Xenófanes como sendo um ser mais alto, com uma identidade abstrata, e não possui nenhum atributo conhecido pelos homens, e tampouco é semelhante a estes, nem quanto à figura, nem quanto ao espírito. A respeito disso, Clemente de Alexandria, em sua obra Tapeçarias, reproduz essa estrofe também atribuída a Xenófanes. Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões, e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm.
Artigo número 2. Xenófanes. Xenófanes foi um dos filósofos da escola eleata e um dos primeiros pensadores gregos a defender o monoteísmo e a origem de tudo a partir da unidade. Xenófanes de Colofão foi um dos principais filósofos pré-socráticos pertencentes à escola eleata. Sendo um pensador errante, passou grande parte de sua vida vagando pelas imediações do mar Mediterrâneo e propôs uma cosmologia que, ao mesmo tempo em que se colocava como filosofia, criticava temas dogmáticos da religião politeísta grega. Xenófanes nasceu na cidade jônica de Colofon em 570 a.C. Sua cidade natal pertence atualmente ao território turco. O pensador tornou-se um rapsodo, que era uma espécie de recitador de poemas que saía pelas cidades cantando os versos sem o acompanhamento de instrumentos. A maior parte da vida de Xenófanes foi errante, sem estabelecimento fixo por muito tempo, vagando sempre por cidades gregas próximas ao mar Mediterrâneo. Tendo vivido mais de 90 anos, o filósofo estabeleceu-se durante certo tempo na cidade de Eleia, onde formou, junto a Parmênides e Zenão, o que os historiadores da filosofia chamam hoje de escola eleática, no contexto da filosofia pré-socrática. Assim como outros filósofos que viveram antes de Sócrates, pré-socráticos, pensador que marca um ponto central na filosofia grega antiga, Xenófanes não só viveu antes, mas também desenvolveu uma produção filosófica parecida com a de outros pensadores como Parmênides, Heráclito, Pitágoras e Tales. Os primeiros filósofos que começaram a desenvolver as suas teorias a partir de Tales de Mileto buscavam estabelecer uma possível origem racional para o universo, a partir de um movimento de observação da natureza. Tal trabalho ficou conhecido pelo termo cosmologia. Para saber mais sobre os pré-socráticos, vamos eliminar essa parte aqui. Cosmologia. A cosmologia dos pré-socráticos visava a estabelecer uma provável origem racional para todo o universo, evitando cair nas fabulações das narrativas mitológicas. Os mitos gregos forneciam respostas para a pergunta acerca da origem do universo que remete às cosmogonias, que eram histórias que apresentavam a gênese do universo embasada em histórias sobre deuses e titãs. A cosmologia dos pré-socráticos tentava ir além, apresentando teorias mais plausíveis e racionalmente elaboradas. Cada um dos filósofos pré-socráticos observou e especulou sobre a possível origem de tudo, tendo apresentado cada um sua tese. Para Xenófanes, a origem estaria na unidade que compõe todo o universo, tese que se liga com a sua concepção teológica, como veremos a seguir. Teoria de Xenófanes. Xenófanes era contra o antropomorfismo da religião grega. Os gregos antigos concebiam seus deuses como figuras humanas. Não somente nos atributos físicos, a caracterização psicológica das divindades gregas também era essencialmente humana. Eles sentiam e comportavam-se como humanos, demonstrando ciúmes, ira, inveja e desejo de vingança. Xenófanes apontava que essa vontade de espelhar nos deuses as próprias características era natural, mas estava errada. Outro ponto de que Xenófanes criticava na religião grega e que está diretamente relacionado à sua filosofia cosmológica é o politeísmo. O filósofo acreditava que não poderia haver uma multiplicidade de deuses componentes do universo, pois esse era uno. A unidade era o princípio e o fim de tudo. Somente na unidade é que haveria uma concepção estritamente plausível para se falar em geração. A ideia de um Deus único, imortal e imutável era então o princípio de tudo. Arque. Para Xenófanes, o princípio de tudo estaria na unidade e na imutabilidade. Se concebêssemos os seres humanos como essencialmente mutáveis, não poderia haver, segundo o pensador, uma unidade restauradora e criadora de tudo. A unidade restauradora e criadora era a sua concepção divina, um ser uno e imutável que teria criado tudo e acompanhado todas as transformações. A partir dessa ideia era possível pensar que as mudanças eram apenas aparências e que tudo no fim estaria impregnado de apenas uma essência que definiria todas as existências correlatas. Diferente dos outros pré-socráticos e concordando com os demais eleatas, Xenófanes não apresentou um elemento sólido como o princípio de tudo. Ele concebeu que a origem era justamente a permanência e a unidade contida em um Deus uno e imutável. Por isso, algumas vertentes de estudo histórico da filosofia preferem não classificar Xenófanes como um filósofo pré-socrático, mas como um reformador da filosofia antiga. Parmênides, Zenão e Heráclito. A escola eleata é composta por Parmênides, Zenão e Xenófanes. Parmênides identificou o universo como um todo imutável. A mudança era apenas resultado dos enganosos sentidos humanos. Zenão, seu discípulo, formulou paradoxos para provar que as teses de seu mestre estavam corretas, como os paradoxos de Aquiles e o paradoxo do arqueiro. Xenófanes parece completar o trabalho desses dois filósofos, sendo que a sua ideia de imutabilidade se expressa pela unidade divina e infinita de Deus. Já Heráclito, filósofo jônico anterior aos pensadores da escola eleata, acredita que o movimento é a essência e o princípio de toda a composição universal. O fluxo heraclitiano do universo estaria em tudo o que existe, e o elemento gerador de tudo, arque, era o fogo, pois esse garante a mutabilidade e o movimento de tudo o que existe. Artigo número 3.
Xenófanes. Xenófanes de Cólofon foi poeta e filósofo grego pré-socrático e considerado um dos fundadores da escola eleática. Xenófanes nasceu em 570 a.C. na cidade de Cólofon, atual Turquia, na Jônia, na região da Ásia Menor. Passou a viver sua vida na Sicília quando os persas invadiram a Grécia. Permaneceu exilado no sul da Itália, visitando diversas cidades. Na sua longa caminhada, tornou-se um homem muito sábio e admirado. Escreveu diversas poesias, as quais atualmente podemos encontrar alguns trechos. Estudos afirmam que ele visitava os lugares e recitava suas poesias. Foi, portanto, no sul da Itália que ele e outros pensadores fundaram a escola eleática. Além dele, destacam-se na escola os filósofos gregos Parmênides e Zenão. Xenófanes foi mestre de Parmênides de Eleia, um dos mais importantes filósofos da filosofia antiga. Os pré-socráticos recebem esse nome pois antecederam um dos maiores filósofos gregos, Sócrates. Esse período, chamado de naturalista, foi o primeiro de desenvolvimento da filosofia grega, que ocorreu entre os séculos 7 ao 5 a.C. Xenófanes teve uma vida longa, falecendo por volta de 475 a.C., com mais de 90 anos. Principais ideias. Xenófanes, como a maioria dos filósofos pré-socráticos, focou seus estudos na natureza e, por esse motivo, são também chamados de filósofos da physis. De certo que os pré-socráticos buscavam encontrar respostas para a origem do mundo e dos homens nos elementos e fenômenos da natureza. Segundo Xenófanes, o ser humano era composto de terra e água. Desenvolveu diversas ideias relacionadas com a teologia, sendo assim defendeu a unidade de Deus, o qual seria a essência de todas as coisas. Segundo ele, Deus era um ser perfeito, absoluto, superior e diferente dos homens, argumentando que ele era abstrato e não possuía formas humanas. Diante disso, se criticou o antropomorfismo, forma humana, e os deuses da mitologia grega. Xenófanes não conseguia acreditar na ideia de proximidade entre Deus e o homem. Portanto, para ele, era incoerente a ideia de que Deus fosse descrito com características humanas, físicas e psicológicas. Dissemirou a importância do saber, que segundo ele era mais importante que a aparência. De acordo com Xenófanes, o progresso somente seria conquistado pela sabedoria dos homens. Ademais, ele era a favor dos prazeres humanos, contanto que fossem moderados. Frases. Confira algumas frases de Xenófanes que traduzem parte do seu pensamento. É preciso um sábio para reconhecer um sábio. Não é justo usar a força contra a sabedoria. O que de belo e honesto os deuses não concedem aos homens, senão poder de muito trabalho e persistência? Os etíopes dizem que os seus deuses são de pele escura e possuem o nariz achatado. Os traços que os seus são loiros e de olhos azuis. Se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte similares às dos homens, os cavalos pintariam os deuses sob forma de cavalos e os bois pintariam os deuses sob forma de bois.